E aí, galera, Olá! bora para mais uma aula aqui especial. E hoje o assunto é brabo, hein? Hoje o assunto é brabo, hoje o assunto é maravilhoso. Inclusive, você precisa entender uma coisa sobre esse assunto. Antes da gente fazer oração, antes da gente se conectar aqui, a escassez, ela não está só no seu cliente. Antes da escassez estar no seu cliente, você precisa identificar em você. E aí você vai conseguir identificá-la com muito mais facilidade e clareza, né, Branca? Exatamente. Não só no seu cliente, mas também como no seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, ou em alguém que você gosta, ou em algum amigo, ou em qualquer lugar que você tiver. E posso te falar, ela é totalmente reversível. Exatamente. Não só isso, né? Na verdade, a escassez, ela está em moldes escondidinhos aí, que na maioria das vezes, a maioria das pessoas nem acredita que, não, nem Não sou sou escasso. escasso, não, sou uma pessoa generosa, né? Eu sou uma pessoa que Ah, gosta do bom e do melhor. E aí mas quem não você gosta? olha e fala assim, não tem a ver com isso, tem a ver com a programação mental do que você recebeu até aqui, É, com a forma que você se relaciona com o dinheiro, o que você acha sobre a riqueza e sobre o que está ao seu redor. Então, vamos deixar mais pra é, frente, né? é Mas porque você a entender que, escassez, ela na verdade, não é uma realidade. não é uma realidade. Ela é um estado Tá? mental. É por isso que Totalmente. muda. É por isso que muda. Tá? É um trem Exatamente. muito chique, muito legal. Tá? Então, hoje você vai receber não só uma ativação total, um desbloqueio nessa parte da sua vida, porque é da sua vida, né, Branco? Sim. Porque, assim, já dizia Tom Robbins, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas Todas as as outras. outras. Então, se você é escasso, eu sou escasso só em tal coisa. Não, então você vai ter o olhar escasso para todas as outras coisas. Vai. Eu sinto E muito dizer assim, que vai. você age com seus filhos, você age na sua casa, você age no seu negócio, Você age com você age você consigo mesmo. mesma, né? Então, é um momento de fato para você se colocar nesse lugar de romper isso da tua vida, arrancar pela raiz quem estava na live ontem, entendeu que nós falamos sobre isso, que escassez nós não quebramos, porque nós não queremos ficar com nada quebrado aqui dentro, nada quebrado em Misericórdia. lugar nenhum. Eu Nós quero que queremos tire, é romper, desconectar mesmo. arrancar, se Sabe? desconectar de uma vez por Se você quebrar, vai que é um negócio que já pensou, o osso, se você quebra, aí ele ajunta de novo, né? Escassez é igual o osso, exatamente. se você quebrar, ele vai ficar aqui, daqui a pouco ela faz só tum, junta de novo e aí pronto, você tá escassão outra vez, Exatamente. né? Mas isso aqui é ótimo falar. Antes de começar, tem só uma pessoa que eu preciso mandar aqui, só um minutinho. Então, manda para todo Deixa eu mundo, porque essa mandar. galera hoje Tem precisa mais entender pessoas que que precisam estar com a gente aqui. isso. Então, gente, entendendo que a escassez é um estado mental, fica tranquilo. Se você não sabe que você é escasso, você vai ficar sabendo. E isso é o ruim da história, né? Mas o bom da história é que você tem como você se desfazer dela, tá? E Tem. é um negócio simples poder fazer. Essa É, coisa simples. É simples porque isso também vai mudar não só essa área da escassez na sua vida, mas vai mudar muita coisa. Isso não tem como você se livrar da escassez e você continuar no mesmo nível. Não tem. exatamente. Depois que você sai fora da escassez, você sobe num nível tão alto. Você vai para o próximo nível olhando e fala, gente, eu não acredito que eu vivia aquilo. Exatamente. Não acredito. Ó, pega a água aí, pega um caderno, pega uma caneta, Já, pega. já começa a anotar essa primeira frase, do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Isso da pequena para maior. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu vou ser impaciente em todas as áreas. Se eu sou uma pessoa caprichosa, eu vou ser uma pessoa caprichosa em todas as áreas. Então, é o nosso padrão comportamental, o nosso padrão mental, coração, é tudo ligado, né? Eu gosto muito de usar o termo que é uma engrenagem. Então, qual que é a engrenagem que você utiliza para conduzir a sua vida? E com certeza a escassez está aí, ó, gritando e te
agarrando, né, Branco? Você tá ali agarradinho com a escassez. Ai, que eu não sou escassa. Ai, Vai tratar esse cara igual um filho. Sabe aquele filho que você protege? Ele é arteiro. então, assim, essa aula não é uma aula comum. Eu até deixei aqui no esboço, tá, gente? Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui, porque é pra gente não passar muito tempo da nossa aula. É porque, não? Se deixar, a gente sai falando, tá? Mas o que que eu quero deixar aqui? Hoje não é sobre aprender apenas, hoje é sobre romper, né, Branco? Hoje é sobre romper, sobre se desconectar, Tem muita gente sobre. aqui, né, Branco, que tem um potencial gigantesco É, para prosperar e não prospera. uma coisa, cara, não é sobre melhorar, não é sobre melhoria, não é sobre mudança, porque Não, quando você melhora, você volta rapidinho. Quando você muda, é quando você sofre uma mudança, também você volta rápido, é sobre transformação, porque quando você sofre uma transformação, você anula a etapa passada. exatamente. Entendeu? E quando você anula a etapa passada, você não volta mais para ela. Aí você olha ela lá de cima e fala: Não acredito que eu estava ali. Né? Então não é sobre mudança, não é sobre melhor. Ah, eu estou melhorando. Cara, vai ficar ruim o resto da tua vida. Ah, Ah, Jesus. eu estou mudando a mudança. Cara, você vai mudar, então daqui a pouco você vai topar com três ali, quatro, que vai te deixar do mesmo jeito que você estava. A pergunta que essa pessoa tem que se fazer o tempo todo tá, eu sou habilidoso, eu trabalho pra caramba, e às vezes já é até bem sucedido, né? É, Mas continua travado, porque tem sempre algum lugar que você trava, sabe? Você sobe lá em cima e de repente tudo desmorona. Eu vou te falar. mesmo que seja emocionalmente, A principalmente escassez, emocionalmente, né, Breno? tá? E com certeza, porque a escassez ela é um buraco na alma, É. sabe? Ali foi colocados lixos mesmo, de referente ao que é a escassez, tá? Então, a pergunta, eu vou até ler aqui para vocês, né? É, você continua travado, por quê, ó? A pergunta não é mais o que te falta, o que você ainda está segurando, isso aqui é forte, tá? O que ainda você está segurando que Deus já mandou você soltar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E antes da gente entrar dentro dessa pergunta, vamos fazer uma oração, Exatamente. né? Então, Porque como nós nada nós começamos sem consagrar ao Senhor, tá? A gente ora antes, tá? A sempre, gente ora antes de começar aqui, de ligar a câmera também, mas a gente vai orar agora para poder orar junto com vocês, para que exatamente, você entenda que nada é possível se não for através do favor de Deus, exatamente. tá? Entenda isso, tá bom? Bora lá? Então vamos lá, fecha os olhos agora. Pai, a Ti nós rendemos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, que essa não seja só mais uma aula, só mais um direcionamento, mas que seja o Senhor falando através de nós na vida dessas pessoas que estão aqui. Pai, que essas pessoas recebam exatamente o que o Senhor quer enviar através de nós. De Jesus. Mesmo que nós sabemos de muita coisa, mesmo que nós temos muitas experiências, Sim, meu Deus. mas que saia da nossa boca exatamente aquilo que o Senhor preparou. Exatamente. Então, Pai, nos usa de maneira sobrenatural para que essas pessoas entrem aqui e de maneira nenhuma saiam daqui da mesma maneira que entrou. As Que pessoas elas não tirem hoje ainda vão o entrar, pé da onde elas não querem que mais vão assistir a estar aula e que gravada. elas entendam que a escassez não foi coisa que o Senhor criou. Isso não faz parte da vida delas. Senhor, Pai, prisão. tira elas desse local hoje em nome de Jesus, porque o Senhor não está na escassez. Não provém do Senhor. O Senhor Senhor é não nos fez abundante, para o Senhor é ter criador. vida E essas pessoas Pai. são filhas do Senhor, assim como nós. Sim, Pai. E elas vão entender, assim como nós entendemos, Sim, meu Deus. que como o Senhor é abundante, como o Senhor é criador, nós somos criadores e abundantes também, que nada nesse mundo pode nos limitar, Sim, Pai. principalmente o dinheiro. Sim. Pois o dinheiro não foi feito para nos limitar. O dinheiro é Ele uma é ferramenta para ferramenta nos fazer avançar e nos para acelerar. ser E que o abençoado. recurso não é o financeiro, não é o dinheiro. Nós somos o nosso primeiro recurso. Exatamente. Em nome de Jesus, que essas pessoas E o entendam isso. Senhor é o E nosso tomem maior as recurso. decisões. Tomem as decisões que precisam ser tomadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui nós consagramos não só as pessoas que já estão nessa aula, e as que vão assistir gravado, Pai, que em nome de Jesus. E aqui quem governa é o Senhor. É. Amém. Amém. Glória a Deus. Bora. Então, bora começar.
Então é isso, né? A pergunta é muito simples. O que Deus já mandou você soltar que você ainda está segurando? O que que você está segurando aí? E aqui, ó, deixei separado um verso e é muito potente, tá? Tá em 1 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, se existe medo, escassez, trava, isso não vem de Deus. E quantos de nós, né, Branco, ficamos aprisionados Ah, porque nós sentimos medo, porque nós temos dúvida, e a raiz sempre é a escassez, né, Branco? cara, A sempre, maioria sempre em das algum momento da vida a gente fica assim, sabe? E o mais louco de entender isso é que você fala, olha o tempo que eu perdi nesse negócio. Olha só o que que eu tinha que ter feito. Era muito simples ter tomado essa decisão e eu não tomei. E eu não fiz antes. Eu tava com uma casca ali no olho, tava com uma, uma lente que não era minha, sabe? Exatamente. Então a gente acaba criando coisas para que a gente não tome a decisão que tem que tomar, porque a escassez ela só é desconectada naquele momento ali quando você toma a decisão que vai de frente com ela, né, Branca? Exatamente. Então, eu vou até fazer uma prévia aqui para vocês entenderem e começar a trazer aí a sua mente, né? O que pode ter te deixado no estado de escassez. Como nós falamos no início, a escassez ela não é um sentimento, né, Bran? Não, a A escassez, escassez é um ela estado não de é uma espírito. realidade. A escassez, ela é um estado mental, né? Um estado de espírito. A Exato. escassez é o quê? Ela é o medo de perder, ela é o medo de investir, ela é o medo de se expor, tá entendendo? A escassez é sempre alguma coisa que te impede de fazer algo que é muito simples, tá? A escassez, ela sempre vai te travar de fazer alguma coisa. Então, o que que acontece? Identifica aí o que que hoje você tem de dificuldade, mesmo que for financeiro, tá? Financeiro também, tá? A gente está falando assim, mas a escassez ela atinge as pessoas, tem a maneira de achar que escassez é só dinheiro. E é também, né? E até tem um exemplo legal para poder trazer sobre isso, né? Mas eu até gosto de dizer que a escassez não é falta de dinheiro. Inclusive, nós estávamos na casa de né, dois senhorzinhos assim ricos, nós fomos resolver um assunto É, e escassos. Nossa, escassos. Então, a escassez, na verdade, ela não tem a ver com dinheiro. Tem escasso. muita gente que tem dinheiro, mas é escassa. Tem muita gente que. E uma das coisas que mais nos limita é o nosso coração estar nisso. E eu vou trazer um exemplo nosso e algo que eu vivi muito, né? A gente viveu num processo, né, Branco? Aham. A escassez ela vem de programações, de comandos que foram dados para nós. Isso em relação ao dinheiro, isso em relação a presentes, isso em relação a de fato aquilo que. Vou dar um exemplo bobo, Branco. Quando a gente é criança e nós vamos comprar algo na padaria, por exemplo. E antigamente, né, por conta que o dinheiro era sujo, né, o dinheiro que você pegava, ai, menino, não coloca a mão na boca que o dinheiro é sujo. Um comando. Então, você até tem dinheiro, mas você acha que o dinheiro é sujo. Ou que a gente ouviu religiosamente, né? Visto de uma forma totalmente contraditória com aquilo que Jesus realmente nos ensinou, que foi essa questão de dizer que os ricos não vão para o céu, Meu Deus do né? céu. Então, isso também é outro Você comando que sabe o que ficou nós aí ouvimos essa semana, latente, cara? né, Branco, na mente. Nós ouvimos essa semana. E o cara disse assim que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Cara, a palavra ela fala isso mesmo, tá? Só que a escassez do cara é tão grande que ele entendeu tudo errado, tá? Quando Jesus falou isso, foi quando ele chamou, teve um menino que ele chamou para Sim, poder vir andar com ele, só que ele tinha que deixar todas as riquezas dele para trás. E o exatamente. menino não queria, sabe? Falou, não, vou porque eu tenho isso aqui tudo, né? Enfim, tinha que cuidar, tinha que ficar com as coisas, e não é bem por aí. Então aí Jesus falou isso. Então, quando as coisas do rico tá no coração dele, a pessoa que ela é muito bem financeiramente, quando as coisas que ela tem, as coisas dessa terra, está no coração dele, aí sim é difícil dele passar no céu, porque se Jesus voltar hoje, né, em carne e osso, e falar assim, vamos comigo,
mas você tem que deixar tudo isso daí que você tem. O cara não vai. Não, o cara vai deixar carro, vai deixar a casa, vai deixar. E Não aqui vai. vem um exemplo mais profundo que a gente pode dar para você, né, para não estender muito. A escassez ela é tudo aquilo que te limita de crescer, tudo aquilo que te impede de avançar, tudo aquilo que impede você de fato, ter ali um cordão reto ali com o Senhor, sabe? Sem culpa, sem medo. Se for para você fazer, se for decidir daquilo que Deus colocar no seu coração, você tem que fazer, porque é um comando dos céus. E você não faz porque, eu não vou ter tempo, vai ser muito difícil, que essa é uma das palavras que a gente mais escuta. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais idade. Então, você entende que a escassez, ela vem de todas as formas para te limitar de crescer, para te limitar de avançar. E aí ela tá disfarçada naquilo que a gente fala que é a nossa mente tá ali te poupando de gastar energia. Ou então, igual foi no nosso caso, quando nós rompemos o nosso nível, a gente subiu de nível numa época que a gente estava numa ordem de despejo, era para a gente recuar, mas nós avançamos. Hoje nós É. moramos numa casa 10, vou falar 10 vezes maior que a Maior. que a gente morava, né? E foi num momento assim que nós não podíamos, porém, eu e o Henrique, nós atingimos essa mentalidade. Sim. E nós entendemos no Senhor, não tem ninguém na Bíblia, não, o povo do Senhor nunca recuou. Ou seja, Sabe não por é quê? dos céus, né, Branco, Não, recuar. a palavra de Deus fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, minha alma não terá prazer nele. Você entende por que que mesmo diante do que parece impossível, se você avançar, Deus vai te abençoar? Sabe por quê? Exatamente. Mesmo sem recursos da terra, mesmo sem entender para onde vai e pisando no escuro, você confiou no Senhor, você foi. Então, Acabou. o que que você está fazendo hoje? Pelo amor de Deus, não desiste não, não recua, não retrocede, Lembra que porque Deus te levantou para poder ir para frente desse negócio. Exatamente. Você lembra que a primeira pergunta foi o que Deus já mandou você soltar, que você continua ali agarrado, segurando? Eu vou dar o nosso exemplo, que lembra tudo é da nossa vivência, experiência e do que nós sabemos em relação a isso. O Henrique ficava preso ali no aluguel e naquela casa que nós estávamos, e Deus já tinha falado para a gente soltar aquele lugar, soltar aquela ambiência, porque era momento de avançar, era momento de sair, era Olha a momento minha de escassez, prosseguir. E o Henrique porque ficou. eu pensava assim, a gente está numa casa ótima, porque a casa era muito boa, e eu falei, e se a gente sair, nós não vamos arrumar outra casa do mesmo preço que essa. Exatamente. Sabe o que aconteceu? A gente saiu confiando no Senhor. E a gente veio para uma casa que era duas vezes mais alto o preço que a gente pagava lá. É loucura, né? É loucura. Então, assim, é um nível de escassez que a gente rompeu ali naquele momento, tá? Então, uma vez que a gente. Só um detalhe, um adendo branco. Foi mais de um ano para o Henrique de fato obedecer à voz do Senhor, Foi. porque ele estava preso ali naquela falsa segurança. Lembra ontem na live eu fiz um desenho e a gente é aquele eu que tá buscando segurança o tempo todo e Deus tá falando, vai filho, eu tô mandando você ir, igual o Pedro, né? Andou um pouquinho sobre as águas e já sentiu medo e afundou. E aí Jesus vai, pega na mão e fala, opa, eu não mandei você vir? Que medo que é esse que você tá? Então, assim, Deus mandou, sai. Deus mandou, Vai, faz. Entendeu? Deus nunca vai falar para você, não, filho, volta, recua. Isso não é do Senhor. né? Isso não é do Senhor. E aí, ó, só para a gente trazer as travas invisíveis, eu anotei três aqui. O medo de perder. Você não se posiciona quando você está com medo de perder. Então, isso é escassez, tá? Medo de julgamentos. Você se esconde. Aí o branco vai falar até melhor em relação a isso, porque você fica com medo do que as pessoas vão falar, do que a família vai pensar. Mas eu não era assim, agora eu mudei, mas as pessoas ainda não acreditam, né, Sabe, Branco? cara, é um E a negócio. mentalidade de sobrevivência, você aceita pouco. Anota isso daí, tá? Anota. Cara, isso que a Branca falou agora, por último, eu não vou nem falar do outro agora, eu vou falar desse que ela falou por último. Sabe por quê? A maioria das pessoas tem a mente configurada assim, ó. Eu só quero uma casinha para morar. E às vezes nem pede um carro, mas fala assim, quando vai falar o carro, só quero uma casinha, um carrinho para andar um palhinho, tá ótimo. E ali ganhar 5 mil por mês. Mas, moço, o que que é isso? Você tá limitando Deus nesse negócio.
Isso aí é uma escassez monstruosa. Sabe, faz parte, né, Branco, da fase, faz parte do Isso não é processo. conforto, isso é Mas não é o escassez. lugar que Deus nos quer. Deus quer sempre a gente avançando, igual nós falamos ontem, né, Branco? Sim. As bênçãos te alcançarão, ou seja, as bênçãos elas vão atrás de quem está em movimento, de quem está movimentando, porque é da natureza do Senhor. Olha para você ver, a terra que o Senhor fez, ela é abundante em recurso, em sementes. Você vê que a natureza em si, ela mesmo se alimenta. Né? Então, se a gente for parar para pensar, quem foi que nos criou? Então, Deus quer que nós transbordemos. Então, esse também é um ponto de escassez. Você fala assim: ah, eu Você não vou pega e guarda receber só pra nada você. por isso, para que que eu vou fazer? Você Escassez, acha que não tá recebendo alguma coisa para fazer isso daqui? entende? Cara, transborda. Só transborda na vida das pessoas, porque quando você transborda, Deus te banca. E aí, anota, ó, medo de perder, você não se posiciona quando você tem medo de perder. Medo de julgamento, você se esconde, que é o momento que Deus está falando para você sair, falar, avançar. Mentalidade de sobrevivência, você aceita pouco. E aí você não está travado por fora. Ou Tô seja, travado por dentro. você não é por fora que você está travado, é por dentro. Sabe É por os seus quê? pensamentos, né, Branco? Quando Os você, comandos quando você estão ali. identifica a escassez em Fazendo. você, quando você identifica a escassez em você, fica muito fácil de você identificar a escassez em alguém. E aí, quando você tá, já que o seu problema é atender os clientes que têm escassez, fica muito, muito mais fácil. Aí você para de ficar vendendo preço, porque você vender preço para um escasso não adianta nada. Se ele comprar, ele vai sair falando mal, ele vai reclamar, ele vai achar ruim, às vezes ele vai voltar te falando que deu problema e vai querer devolver a compra, tá? Aí você para de Exatamente. vender preço, você vende consequência. E como que é Ex- isso? Aí você mostra para ele o impacto do tempo que ele perdeu por não estar adquirindo aquilo. Aí você mostra o dinheiro que ele está deixando de ganhar, porque às vezes ele está comprando um preço muito bom ali naquele momento para poder fechar com você, tá entendendo? E a oportunidade que ele está tendo naquele momento, porque se você não vender para ele, você vai vender para outro. Você tem que demonstrar você tem que demonstrar que você não está importando com a venda dele. Fala, não, meu filho, beleza, se você não quiser me comprar essa caneta aqui, eu tenho ali mais 10 que vai me comprar ela. Eu estou vendendo para você na oportunidade aqui, é o último preço, é o melhor preço, eu vou te passar aqui, porque se você não quiser, então tchau, obrigado. Tá entendendo? Gera escassez, gera urgência na pessoa, vai na dor, vai na consequência. Até porque existe uma grande diferença entre preço e valor. Então, se você de fato consegue gerar valor no seu produto, o seu cliente paga o valor que você está oferecendo, Aqui dá para poder falar um exemplo claro, ó. entendeu? Essa caneta tem preço. Ela deve custar uns R$ 5, R$ 6. Essa daqui tem valor. Ela custa R$ 400 essa caneta. Você entendeu? Por que que essa aqui escreve do mesmo jeito que essa aqui e essa aqui custa R$ 5 e essa aqui custa 400? Você sabe me falar? Porque tem um negócio escrito aqui, ó, Vivara. Acabou. Essa marca gerou valor. A hora que eu falei Já Vivara, vai. você já pensou na roupa da Vivara lá, que é cara também. Entendeu? Lá nas peças de Nas joia, joias, que é caro relógios. também. Você sabe que a loja Vivara é caro. E pode falar, a mesma coisa, às vezes, que vem na loja Vivara vai vender em outra loja, mas só que lá tem valor. Lá foi gerado valor. Lá tem história, lá Lá não é tem. O que que lá não tem? essência, né, Branco? Lá não tem Escassez, escassez, moço. Você entendeu? entendeu? E não quis ter. Aí a gente entra num ponto. Ah, então quer dizer que eu não posso comprar uma caneta de R$ 5? Claro que você Deve pode. comprar, ué. Você entende? Claro que você pode, mas o que nós estamos falando aqui é sobre uso e valor. É sobre quando eu vou ir para uma reunião de negócio, eu sei que eu preciso estar com uma caneta dessa. Você entende? É igual a vestimenta. Se você vai para o seu dia a dia, você pode usar uma vestimenta que é boa, bonita e barata. Então não é só, lembra, não é sobre dinheiro, mas você vai estar de repente em algum lugar que a sua escassez não vai deixar. Eu vou pagar R$ 300, R$ 600 em um terno, R$ 700 em um terno? Não É vou. loucura. Então, eu nem vou para esse lugar. E, gente, eu ouvi esses dias, e isso era uma E coisa você que tá eu falando que é barato, carregava, viu? né? Carregava, que era quando eu estava num lugar de pessoas, assim, de poder aquisitivo maior que o meu, o branco também por muito tempo carregou isso também. Verdade. Você se sentir menor, pequeno, Nossa, porque você sabe que você não está com não a queria roupa de nem comer na marca. casa da pessoa, nem beber Ou uma eles água. tinham vergonha. Cara, não, Então, quer uma água, você morrendo, você fala, não, não quero água eu não. trouxe a E fica consciência desse.
que é, eu morei na comunidade, tenho o maior orgulho disso, né? Eu acho que a maior parte dos valores que eu tenho em relação a isso vem de lá. Mas eu entendi algo, eu não podia me sentir menor nem pequena porque a pessoa tem uma formação ou porque ela tá vestida melhor, com uma roupa de marca, isso Sabe por não quê? faz ninguém. Sabe por quê? Porque é justamente com essas pessoas que você vai fechar os grandes E negócios. aí, isso aqui também é escassez, porque aí eu penso, eu nunca vou poder me vestir como essa pessoa, eu não sou rica, eu não sou estudada, eu não tenho uma formação, e aí você se aparta desses ambientes. É. E aí Porque você a veja só o escassez negócio bateu em miserável. vocês, fala assim, é rico, mas não vai entrar no céu. Ah, é rico, mas só pensa em dinheiro. Ah, é rico, entende? Então, quando a gente fala, né, Branco, a gente tem que buscar novos ambientes, novas pessoas, que aí de novas Sabe? pessoas, Novas novas ideias, experiências. novas experiências, novas ideias e novos Resultados. resultados. Então, quando você entende isso, se você estiver preso na escassez, você não Você não vai. vai passar Você não vai, você sabe por quê? incríveis. Eu vou te falar um trem que aconteceu comigo. Você sai para poder almoçar, tomar um café só com gente que tem grana. E aí você tem R$ 15 no bolso. E esses são os R$ 15 que você precisa usar para poder você ir embora. E aí você senta na mesa e você fala assim: não, hoje eu não vou almoçar. Mas só para poder você ouvir a conversa das pessoas, e as pessoas falam: não, almoço eu vou pagar para você. E aí a tua escassez é tão grande, porque a escassez ela gera orgulho. E aí você não, É, nem recebe o cara te abençoar pagar teu almoço. E eu gerei um jejum ali naquela hora. Falei, não, eu estou jejuando. E eu falei, então, já que eu falei que eu estou jejuando, agora eu vou ficar 24 horas em jejum também, eu vou quebrar essa escassez. olha que forte Outro dia eu isso. fui de novo, aí eu não tinha nem os R$ 15. E aí eu almocei com a galera. Você entendeu? Não, Henrique, hoje nós vamos pagar até o almoço. Tá jejuando de novo? Eu falei, não, hoje eu não tô não. Só que vocês vão pagar meu almoço. Beleza, pagaram meu almoço, quebrei a escassez. Eu não pedi, falei, vocês vão pagar meu almoço, que eu também não tinha para poder pagar. E olha, isso, o Branco trouxe algo muito legal. A escassez também é quando você entende que você não está num momento muito bom e você se aparta. Você não vai nem tomar uma água. E sabe o que acontece? Você vai recuando, recuando, e é exatamente E aonde aí fica só você e a escassez ali eu sozinho. agarrada e ela vai falar, viu? Você não pode, Sabe? viu? Você não tem dinheiro, viu? Você nasceu para viver Porque aí você começa a preso. andar com gente que tem dinheiro, que tem recurso, que não tem escassez, que vai, que faz, que resolve mesmo sem ter dinheiro. E aí o Satanás olha o inimigo olha e fala assim, cara, ele tá saindo fora da onde eu quero colocar ele. Pera aí. Exatamente. E outra, ele não é criativo, ele sempre vai querer te voltar pelo No mesmo mesmo lugar. lugar. E enquanto você estiver com a mentalidade em escassez, eu até anotei aqui, se eu fosse você, eu escrevi isso também. Você vai sabotar toda a oportunidade que Deus colocar na sua frente. Entendeu por que que nós estamos trazendo situações simples que nós rompemos, né? A gente rompeu porque era exatamente os lugares, são esses lugares, são essas ambiências, essas pessoas que vão mostrar para você que é normal, aquilo para eles é a mesma coisa. Eles têm problema também, eles às vezes também pagam a conta atrasada. Vocês entendem que não é sobre isso, é sobre isso daqui. E aí você olha para a natureza, um Deus que fez tudo em abundância. Quando hoje mesmo o céu estava maravilhoso, estava impecável, estava aquela nuvem branquinha, aquele céu azulzinho. E você olha e fala assim, gente, olha esse Deus, que perfeição. E aí você quer viver preso a uma vida que é tudo pouquinho, que mas é só isso já que eu posso fazer. Ah, mas então faça com capricho, sabe? Dentro da sua realidade hoje, porque nós não vivemos de condição, quem vive de condição também é escassez, vive limitado ali naquele teto, né? Quando você vive ali, não, mas eu só posso isso, não, vai sempre buscar algo a Porque mais, a Brenda falou, eu só sabe? posso isso. Sabe por que que você acha que você só pode isso? Porque você acha que tem o momento certo para poder acontecer as coisas. Exatamente. Posso te falar? O momento certo é agora. É agora, Se você não é tomar a agora. decisão de fazer agora, de entender que o momento certo é agora, porque o amanhã não existe, o ontem já foi, o que que você pode fazer do amanhã? Não pode fazer nada, você está aqui no hoje, você está aqui no agora. Você entendeu? Quer ver um exemplo claro? Toda vez que a gente precisa tomar uma decisão que a gente está ali em dúvida, eu olho e falo assim: e se eu morrer amanhã? Qual que diferença vai fazer? Eu vou tomar essa decisão e vou fazer ou não? Se eu for morrer amanhã, eu vou fazer. Eu vou pegar e vou fazer.
E você também vai fazer. Se você entender que você vai morrer amanhã, você vai fazer tudo que você tiver que fazer para poder tomar essa decisão. E se a resposta do seu coração verdadeira, mesmo vocês fazendo essa pergunta, for não, tá tudo Tá bem tudo bem também. também, é uma É decisão. uma decisão. O É que uma nós decisão. estamos trazendo aqui, né, Branco, é de fato para a pessoa se colocar no posicionamento, não a escassez te dominando. Ah, não vou Isso. fazer isso Você porque isso não é governar. certo. Você Ah, governar. se eu não fazer isso, não, tenho medo. Ah, se eu fizer isso, aí vem. Mas se você morrer amanhã, você vai ter medo? É. Mas você, porque é isso, a Ah, gente será não que eu vou dar tem. conta de pagar? Você entendeu? Ah, eu vou fazer isso daqui. Nossa, mas será que eu vou dar conta de pagar? Será que vai gerar resultado mesmo? Cara, o resultado só vai gerar se você aplicar, Exatamente, tá? Se você aplicar, vai gerar resultado. Tudo que ex- você está ouvindo aqui é maravilhoso ouvir, mas é terrível se você não aplicar nada, tá? exatamente, Escreve isso. Tudo que você está ouvindo aqui é maravilhoso ouvir, mas é terrível se você não aplicar nada. exatamente. E aí a gente entra na fase que nós vamos encaminhar para um desbloqueio, né, Branco? Para Aham. não estender muito. Então, é necessário que você renuncie à escassez. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Porque tudo é tão energético. Pensa uma árvore, né? Nós aprendemos sobre a árvore genealógica e isso é muito real. Porque nós carregamos identidade, identidade não, perdão, nós carregamos dentro de nós genes dos nossos pais, dos nossos avós. Então, usos, costumes estão vindo décadas e décadas e está pairando sobre nós. Então, assim, a forma que era feito lá atrás, o nosso tataravô, bisavô, avô e pai e mãe, né? Faz com que molda a realidade que a gente tem hoje. Teve um momento, né, nessa casa que nós estávamos, que foi assim, acho que foi o processo mais brabo que a gente passou, que eu olhava a minha casa, não importava o que eu fazia, tudo estava quebrando, a casa vivia manchada as paredes, assim, era uma sujeira, gente, não era por falta da gente limpar, porque a gente era assim, Chato com chato limpeza. com limpeza, mas parecia que tudo estava manchado, parecia que tudo estava ruim, parecia que tudo só ficava velho, sabe? A ambiência, o lugar já estava nos expulsando. Por quê? Nós já tínhamos alcançado aqui dentro, e aqui dentro que nós não queríamos mais aquela vida. Mas lembra, a escassez, ela está em vários lugares. O medo de ir, não dar conta de assumir o compromisso, né? Então nós ficamos ali desobedecendo a voz de Medo da Deus, transformação. sabe? E aí você tem medo da transformação, medo da riqueza, porque a maioria das pessoas é assim, ah, tá, mas e se eu ficar rico? E aí, o que eu vou fazer? E aí, você vai viver bem. Então quer dizer que é muito melhor você viver na pobreza ou você Você vai viver com viver uma bem, você vai mentalidade aprender que a ter te está responsabilidade com tudo. coisas maiores, você vai acessar níveis maiores, você vai viver coisas que você nunca viveu, e você vai sair desse lugar aí que você não quer mais estar. Sabe uma coisa que limitava o branco, que era muito simples, a leitura. Ele era escasso na leitura. Verdade. E ele falava assim: não, mas isso aí não é pra mim, eu não gosto de ler, eu não gosto disso, eu não gosto. E Eu limitava prefiro ele, ouvir. eu prefiro ouvir. Então, ele limitava ele. E aí ele descobriu, né, Branco, quando foi que isso entrou na mente dele. Então, vai trazendo sempre A minha mãe sempre lugar, repetiu. né? A minha mãe sempre repetiu. Eu levava aquele, sabe quando você estuda lá na escola, e você leva uns livrinhos, aí você passa na biblioteca, não sei se hoje ainda tem. Você passa na biblioteca, aí você assina lá que você levou um livrinho para a escola e leva. Aí minha mãe falava assim: não, lê você aí, porque eu não gosto de ler. Eu odeio leitura. E Nunca aqui, ó, gostei de ler na minha vida. Ué, se minha mãe não gostava, então claramente eu também não tinha que é um gostar. comando. É um comando. E aí, sabe o que que eu fiz? Eu falei assim, não, tudo bem. Minha mãe sempre gostou muito de leitura, ela sempre foi muito boa na escrita, em escrever, ela gostava muito. E a gente, né, na época também tinha, ia muito em biblioteca, e eu gostava muito. E aí, eu gosto de ler alto, porque eu só entendo lendo alto, né? Por isso que às vezes eu vou ler, eu tenho que estar sozinha. E aí eu peguei, comecei a pegar livro, comecei a pegar a Bíblia e ler perto dele, porque ele gostava de ouvir. Então, você se importa? Não, aí ele gostava, eu lia e ele ouvia. E algumas vezes eu fui, comprei alguns livros, fui dando para ele, ou seja, olha para você ver, lembra a quebra de ciclo? Renunciou, ele foi renunciando. E eu falei, Branco, não é que você não gosta de ler. E eu fui dando novos comandos ali, não é que você não gosta de ler, é porque talvez ninguém nunca te ensinou. O comando foi entrando. Aí eu falei, é verdade, é verdade. Eu vou ler um livro E um hoje. dia ele falou assim: Nossa, Branca, você é tão inteligente, né? Você fala assim, como é que você? Eu falei: lembra, leitura, de repente na minha cabeça, às vezes eu nem tô entendendo o que eu tô lendo, mas de repente fala um assunto, eu venho, parece que vem assim, ó, como um computador. E a mente, ela é isso, tá, gente? Às vezes vai ler um livro, parece que você não vai estar entendendo nada dele, mas continua lendo, porque a sua mente escassa tá falando pra você que isso daí vai te dar muito trabalho. É muita informação que é leitura, né, Branca? É.
E ela Ela é pode tão falar, maravilhosa se lê e dorme. mesmo, mesmo se você estiver lendo e não estiver entendendo nada, Leia. que é o que acontece Pega comigo uma palavra todo, branca, que anote. é o que acontece comigo todo dia, que eu pego um livro para poder ler e falo, mas não estou entendendo nada desse livro. Aí quando eu estou no meio de uma conversa, quando eu estou no meio de uma aula, quando eu estou no meio de uma mentoria, quando eu estou no meio de alguma coisa, eu lembro daquilo que eu li no livro. E aí eu despejo. E aquilo é Gente, transformador na vida da pessoa e até na minha, porque eu penso assim, poxa, eu achei que eu não tinha guardado nada na minha mente, e a né, do gente que eu estava guarda. lendo e guarda. E se for um assunto, né, Branca, que essa pessoa está buscando, ela lê livro, ela estuda um podcast, porque escassez também é aquilo que não te deixa, lembra? Avançar. Então, ela vai dizer que você você está muito cansado para estudar, você está muito, você não tá sem tempo, isso é a hora de você descansar. E, gente, vou te falar uma coisa, pega um livro para você ver o tanto que te descansa. Melhor Entenda do que uma você coisa, ficar lá, ó, vou te no dar um rio. código aqui para poder você começar a ler. Pega um livro pequeno de letras grandes. Quando você vê que o livro está terminando, você vai animar, falar, nossa, eu consegui ler um livro. Depois do primeiro, você não para. Entendeu? Exato. Faz isso. E aí, ó, Se você pegar um livro pequenininho, grande, de letras pequenininhas, aí você vai desanimar. Desanima mesmo. você tem que treinar sua mentalidade, Tudo tem mas um jeito esse certo para momento poder agora, acontecer. você vai quebrar esse ciclo. E a gente falando aqui, eu tenho certeza que já vai ter trazido à memória algumas situações que eu acho que isso daqui me fez Presta abrir essa atenção numa coisa escassez. que eu quero te falar. Você precisa fechar os teus ouvidos e mutar. Sabe quando você vai lá no celular e muta os áudios? E mutar as vozes das pessoas que estão em tua volta, que você entende que não te acrescenta nada. Porque quando você começar a mudar, quando você começar a gerar, quando você transformar, aliás, quando você começar a gerar valor, quando você começar a falar coisas diferentes, as pessoas que estão em tua volta vai começar a falar assim, mas o que que você está falando? Para com isso, não vai não. Esse trem não vai dar certo. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu iria pelo outro caminho. O CLT é mais seguro. Para de empreender. Ou sai daí, ou vai para lá. Muta, muta, porque você vai começar a viver o favor de Deus. Quando você vive o favor de Deus, você ouve só a voz dele. Se você começar a ouvir a voz das pessoas, você sai fora do favor de Deus, tá? Por mais louco que seja, sai daí, entrega tudo que você tem, vai, Deus falou com você, muta a voz das pessoas. Fica debaixo do favor dele que você vai ver uma coisa acontecendo na tua vida. Muito louco, muito louco. Isso está acontecendo na minha. Faz só isso. É muito forte isso. Eu acredito que tudo que a gente traz à consciência de que é ruim, está nos impedindo até mesmo de cuidar, vamos falar, da nossa família melhor. Porque se você tem uma mente escassa, você vai passar isso também para os seus filhos, você vai utilizar isso com o seu cônjuge, você vai utilizar isso nas suas rodas de amizade. Sim, Então, assim, é muito ruim ser uma pessoa escassa. Quando você é escasso, você não é generoso, e quando você é generoso, você cobra depois, sabe? É um luxo infinito. E aí, você precisa renunciar. É um ciclo que você precisa quebrar da sua vida. De fato, renunciar. Porque se você não renuncia e fala assim, eu não sei nem o que é isso, acho que não tem nada a ver comigo. Mas com certeza depois você vai ter clareza dos pontos que você começa a entender que é escassez. Vou dar um exemplo para a gente fechar aqui com chave de ouro, tá? Essa parte é sobre a escassez, para a gente partir para o desbloqueio. A gente hoje tem água no filtro, né? Que a gente faz, traz aqui normal, tá? Aquelas águas de galão, e a gente não toma, a gente não toma da torneira. Nunca foi um hábito. Na outra casa que nós morávamos, era no fundo aqueles filtrinhos, mas a gente também descobriu que não é muito bom, que ele acaba pegando aquela água do cano mesmo. E assim, gente, é o que a mais? R$ 15? é, R$ 15, um valor enorme. E a gente sabe o tanto que a água é primordial para nós. Só que a gente fica ali tomando, toma água da torneira mesmo. E sabe que ali vem enzimas, ali vem toxinas, ali vem muitas vezes germes e bactérias que está dentro do cano, que a gente nem tem noção de como está ali, né? Passa por um filtrinho, gente, quase nada, e aquilo vai para dentro de você, entendeu? Então, nós começamos a comprar essa água, e aí eu ouvi, pega água, quando vai ferver a água, fazer comida, pega a água da torneira, porque ferveu,
E aí um dia eu fui pegar água pra fazer o café, porque o café você vai fazer, você vai tomar, né, aquele café, então na minha cabeça você vai tomar, você tá ingerindo aquilo, então vai fazer com a água do filtro, né? E aí eu peguei ali a água do filtro para fazer o café. Aí, não, mas pega da torneira mesmo, porque vai ferver, e quando ferve mata. E nessa hora Deus falou comigo, porque eu escutei nitidamente ali dentro do meu coração. Filha, é tão pouco, é um pouquinho assim da água que você pega no filtro. Você tem certeza que você vai se pender a isso? Aí eu olhei e fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, não, eu vou pegar água do filtro. Ou seja, quase que eu volto à velha prática. Então, se você não renuncia àquilo que você já entendeu, que você já tomou a consciência, eu falei assim, não, eu posso pegar água do filtro e fazer o café. Se eu tenho minha água para tomar, para ingerir, aquela água da torneira para lavar as mãos, né? E, enfim, para fazer o geral, né? Mas para você ingerir, para você tomar, para você comer, eu acho que tem que ser algo de fato que vai te fazer bem. E aí você se limita, porque não, mas vai gastar muita água do filtro. Escassez pura, 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 pura. Não vai te faltar, mas vai te fazer mal a água que você trocar, entende? Vai. Então é um exemplo para vocês entenderem o que é a escassez, tá? E aí você precisa agora renunciar. Renunciar. Então, fala comigo assim, ó. Hoje eu rejeito toda a mentalidade de escassez. Eu não fui chamado ou chamada para viver no mínimo. Eu fui chamada para prosperar e gerar. E aí eu quero que você repita aí em voz alta, você aí onde você estiver, repita, para que isso seja de verdade. Repetiu, acreditou, isso precisa fazer muito sentido para você, é muito importante para que você viva o desbloqueio hoje, tá? Pode ir? Ó, repete assim: a prosperidade não começa no dinheiro. Deus fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Se Deus liberou a abundância, por quê? Por que você vai ficar nesse lugar de escassez? Por que você vai ficar nesse lugar de falta? Por que você vai ficar nesse lugar de miséria, tá? Às vezes você nem vive num lugar de miséria, nem tem curso para isso, mas você está se colocando, você está se encaminhando para isso por causa da sua configuração mental. Exatamente. E isso é muito triste, gente. É, começa na sua identidade. Porque quando você entende que você é filho amado de um Deus vivo que te criou para governar sobre todas as coisas, quando você entende isso, cara, não tem nada mais que pare. Ah, não tem, não tem. Vou falar para vocês, nós estamos cansados. A Estherzinha, que é minha bebezinha, hoje ela deu um pouquinho de trabalho para dormir. E eu só queria estar deitadinha ali com ela, poder dormir, né, Branco? Só que Deus me chamou, Deus nos chamou para esse tempo. É, Então, também é escassez quando eu entendo que são dias, né? Não são todos os dias que nós estamos aqui dando aula. E aí a mente estava ali, ó. É a última vez que você tem que fazer isso, porque olha, você está atrapalhando a sua casa, atrapalhando seus loucura. filhos. Olha para você ver, Escassez querendo bater já. sabe? Olha para você ver ali. Foi uma luta, eu tenho certeza que isso também passa na mente do meu esposo. Poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar monetizando, porque homem é assim, né? Eu poderia estar isso, eu poderia estar aquilo, eu poderia. E assim, a gente se prende nisso e teve um momento que a gente se escurece, né, Branco? O É, coração se escurece. Por isso que a gente está trazendo para vocês a clareza, para que, de fato, você rompa esse ciclo, você quebra mesmo, se quebra não, que você arranque, né, essa é, desconecta totalmente da escassez, para que ela não te limite mais. Então, pensa sempre assim, se isso aqui tá me limitando, então é a mentira da minha mente, é a escassez que está querendo me dominar. E aí você vai se colocar no desafio, né, Branco? sim. Para de fato fazer diferente. Então, a escassez, a prosperidade, ela não começa no dinheiro, ela começa na identidade. É, E aí é, você começa a moldar
o seu ambiente, você começa a ter um panorama totalmente diferente. Por isso, como nós falamos no início, né, Branco? Novos lugares, porque aí os novos lugares vai te dar uma nova visão de ambiente. Eu vou falar para vocês, eu morei em barraco. E tem muitas fotos, esses dias minha mãe trouxe até aqui o álbum, né? Para a gente poder fazer a biografia dela que eu vou fazer. E as fotos é madeira, gente, atrás, eu pequenininha com violão. Então você imagina, a minha Casa de mente madeira. era acostumada com aquilo. Só que eu vou te falar uma coisa que eu fui ter clareza quando eu fiz inteligência emocional. Num desbloqueio também. Que eu sempre tive uma mente diferente. Eu sempre pensava em fazer, fazer diferente. Eu não queria aquela realidade para mim, desde pequenininha, tá? Pensava que eu ia ser cantora, que eu ia viver em lugares diferentes. Por quê? Eu fazia tratamento nas clínicas e lá minha mãe sempre olhava: olha, filho, esses prédios, quando você crescer, você pode trabalhar aqui. Eu ficava encantada. Eu ia na Paulista, eu ia no Jardins, né? E aí, na recreação, eu tinha atividades uma específica que foi lá no Morumbi, então eu já vi aqueles prédios. Olha para você ver, a minha mente foi moldada nos lugares que eu acessei. E eu não tinha essa clareza, eu fui ter depois de grande, porque eu me perguntei, por que que eu sempre tive, eu fui né, chamada de metidinha quando fui trabalhar, né, fora. Você vê, a escassez não queria deixar ela sair de onde ela estava. E eu Ela não falou que ela queria era mentira. na comunidade, eu queria trabalhar fora, eu queria estudar, e assim eu fiz. E quando eu fui entender como que eu tinha esse pensamento, né? Por que eu tinha já esse pensamento? E aí eu fui trazendo a clareza dos lugares que eu acessei, as pessoas que eu acessei. Eu estive num apartamento com Fat Family, eu tive a assinatura deles ali, Legal. com o pessoal da Jaime Cis, que era tudo ali da mesma família do. Como que chamava aquele tenista lá, que foi o maior sucesso? O Guga, né? Então fazia parte ali dele. Eu falava, nossa, então assim, a minha mente acessou. A Acho que minha todo mente mundo tá acessou. da época do Guga. Tem que Com ser. certeza. Você é da época do Guga, você tem Ai, mais meu de Deus. 35. Ai, cara. Mas eu não tenho mais de 35 ainda, não. É, tá aí. Ai, gente, tô brincando. Mas assim, olha para você ver. Então, lembra, começa a trazer aí. Se você entender que os lugares que você ainda acessa é exatamente o que te limita, né? Exatamente. A família, os amigos, eles não vão acessar, não vão aceitar que você. Então, se você precisar, não vão aceitar que você ultrapasse isso. Eles vão Falar um te negócio. segurar. Vou trazer para o lado profissional aqui agora. Eu vou te mostrar um negócio tão louco que eu estava conversando com a corretora de imóveis esses dias e dando aula para ela aqui. Aí ela falando assim, aqui em Osasco só vende casa de 450 a 600 mil. Eu falei, como é que é? A casa que eu moro é 1 milhão. Aqui em Osasco só vende. Então eu falei, então tá, como é que alguém compra essa casa que eu moro? A casa de onde eu morava lá, as duas casas onde eu morava, era 980 mil. Aí eu falei, mas espera aí, aonde você está vendo que vende casa assim, de 450, 600 mil, só vende casa? Não só vende assim, que eu já sei, e faz 20 anos que eu estou no mercado. Eu falei, deixa eu falar, faz 20 anos que você está no mercado, você nunca vendeu a casa de 1 milhão, você está andando no lugar errado. Ainda está colocando toda essa energia que você coloca para poder ficar ganhando, Isso aqui é muito poderoso. ganhando de 15 mil, 15 mil, 15 mil de comissão nas casas que ela vende, e até hoje ela não ficou rica. Deixa eu te falar, o lugar que ela estava andando é E a exatamente o própria lugar. imobiliária que ela estava também, né, Bruno? Sim, a própria imobiliária. Exatamente o lugar que ela estava andando, o lugar que ela estava prospectando casa, o lugar que ela estava prospectando cliente. Era isso que ia trazer para ela. Então, a configuração mental dela era dentro desses 450 a 600 mil. Não tinha outro. Eu falei, tá bom, então vem prospectar casa pro lado aqui onde que eu moro, você vai começar a vender carro de 1 milhão. Ah, mas não vende todo dia. É igual você pensar que Olha carro de luxo isso, não vende todo dia. gente. Todo dia vende carro de luxo, igual todo Gente. dia vende carro popular. Você entendeu? E a mesma energia que você vai colocar em um, você vai colocar Às no vezes outro. nem a mesma, porque quando você faz um negócio com uma pessoa que realmente tem bala na agulha, a encheção de saco é muito pequena, é muito menor. Exatamente. A pessoa que investe 1 milhão no negócio, ela já tem consciência de tudo que pode estar acontecendo. Não é igual uma que investe 10 mil, quer saber qual que é a cor da cueca que você vai usar amanhã, porque tem que fazer combinado. Eu vou te falar, Pô, tá assistindo essa aula vai falar assim, nossa, mas que 1 milhão que nada, tipo assim, já é fora da realidade de muita gente. pelo amor de Deus, 1 milhão é Vocês já vão ficar assim.
o que o Henrique tá falando. E se eu te falar que nós foi ver uma casa de 5 milhões para poder comprar, para poder morar? Você entendeu? Nós fomos lá acessar. Nós fomos lá nesse ambiente. Nós tem 5 milhões para poder comprar? Não tem. Na A verdade, nós gente foi temos, lá. né, Branco? Mas nós vamos, A nós gente só não tem acessou na aqui, conta, aí mas nós já acessou acessamos. aqui. Entendem Você isso? entendeu? Qual que é o número da casa que vocês querem comprar? Vamos comprar uma casa de 5 milhões, daquela de porta de 6 metros, com porta elétrica, Ai, gente, piscina, aí lembra do processo? Ai, toda gente, programada na Alexa. Inclusive, a casa, não sei se porque eu fui lá ver a casa, mas ela tá rodando um anúncio no Instagram. Lá, toda hora ela aparece para mim lá com o verdade. cara falando. E pode falar, se o corretor vai vender ela em algum momento. Ele vende a casa Exatamente. de 1 milhão, de 5 milhões, é 6% de comissão, gente. Quanto que esse cara vai fazer de comissão? Você entendeu? Você entendeu qual que é o jogo do negócio? Você só está frequentando o ambiente errado. Aí ela falou, mas como é que eu faço para poder vender essas casas? Eu falei assim, sai da imobiliária que você tá, conecta com gente diferente, vai para outro ambiente. Aonde tem essas casas? Ah, tem no Alphaville, tem pro lado de cá, da onde que eu moro. Vamos tirar o Alphaville fora, porque lá é 5 milhões para cima, as mais baratas. 5 milhões é as mais baratas. Traz para cá, de 1 milhão, 2 milhões. Então, se conecta no lugar aqui, se conecta aqui por onde eu estou morando, que aí você vai começar a se conectar com gente que tem essas casas, você vai começar a fazer negócio dentro desses valores. Você vai fazer, nossa, era o trem mais normal do mundo, eu não sabia. Ah, é só isso? Beleza, começou a fazer, já começou a ter resultado. Exatamente. Você entende? A mulher não tinha coragem de trazer para dentro da imobiliária uma casa de 1 milhão, porque falava, isso aí demora a vender. Exatamente. Ô, cara, pelo amor de Deus, você só não sabe vender um trem de 1 milhão. E eu tô falando 1 milhão, 1 milhão é um trem comum, sabe, de vender E eu vou carro, falar, e assim, casa. para que isso aconteça, você tem que tirar toda a dispersação. É isso que o Henrique falou, de dela sair da ambiência, dela sair dos ruídos, porque com certeza é o que ela também escuta. Escuta de outros corretores, né? E aí, trazendo esse exemplo dos corretores, a gente pode trazer, por exemplo, quando você vai num lugar que o suco ele está num copo assim, ou tá num copo, né, americano, um copo de plástico, eles vão ser o mesmo suco, laranja, laranja e laranja. Imagina aqui dois outros copos, né, um de vidro normal e um copo Ou de americano. plástico. Então esse daqui vai ser 5, esse aqui vai ser 7, esse aqui vai ser 15, às vezes 20. Pela apresentação, às vezes vai estar aqui com uma laranjinha. Não, e eles Então falando lá assim, que o suco, ontem mesmo, a gente tá falando, os senhores vêm lá falando que o suco custou R$ 26, achou um absurdo. Na ah, quinta do é o povo que a Marquês. gente falou que são ricos, tá? Na quinta do Então, Marquês, eles são ricos. Aí tomou um suco, comeu um lanche por R$ 80. Eles ficou maluco. e assim, gente, não é algo que você toma no dia a dia. E tem gente que toma. Mas vamos lá trazer para o que a gente está treinando aqui. Se você vive aqui e Deus te prometeu uma vida em abundância e você não se dá essa experiência, é igual você vai no mar, por exemplo. Gente, olha aquilo, que maravilha, que perfeição. Você vai no mar, a onda te leva. Tem Olha a escassez, perfeição da natureza. tem Olha a miséria, perfeição da areia. Ah, tem falta mas de muita, quê? muita praia é fedida, tem as praias que você vai, porque a gente não. A gente, uma praia. Gente, desculpa. Ai, eu vou na Praia Grande porque A é gente perto, não é mais vai. barato. Ai, Suja, fedida, meus filhos vão estar lá brincando. Gente, não vai. Ah, mas é mais longe. A gente vai na que é mais longe. cara, deixa eu te falar uma coisa. O lugar que você frequenta vai determinar o Aqui nível de e aqui. consciência que você vai ter. Isso é muito. É o que você acredita que você merece. Aí você vai lá na Praia Grande, um bando. Não, me desculpa, eu vou falar. Eu tô falando para processar isso, transformar, sair fora disso mesmo. Um bando de farofeiro, povo mal vestido, fedido, fuma maconha, uma praia jogando Tinha uma esgoto lá igreja, eu vou dentro. lembrar que a gente estava indo, que é Prainha Branca, também começou a virar só isso. A gente parou de ir, né? É, você E a entendeu? O gente lugar que você frequenta vai determinar quem você é. A gente passou para a Praia da Frente. A gente foi lá para a Praia da Frente. Um lugar foi em frente totalmente do jeito do diferente. bar. Em frente ao bar, mas o que vocês vão fazer aí? Aí é muito caro. Cara, eu Não não é, quero saber se é gente. caro, eu quero saber se eu tô bem. Eu quero saber se o povo, pelo menos, é bonito, se não tem música alta, funk, que é as músicas esquisitas. Eu também tô nem se você E olha gosta. para você ver, a Você mas escassez para de gostar desse trem, que é uma frequência ruim, isso é que leva a horrível depressão. para baixo, é frequência de terror. E para vocês terem noção, quando você tá ali, ah, não, mas é Praia Grande, que é mais pertinho, mais barato, isso é tão mentira, isso é tão escasso
que nós fomos numa praia que parece que ela está dentro de um condomínio fechado e ela não está. É. Ou seja, às vezes você só não procurou mais, você só não andou mais. É acesso, Coisa gente. de 20, 30 quilômetros. E assim, de verdade, ao mesmo valor, acho que é diferença mínima, diferença pouco que nós levamos Nós nem, sim. mentira, nós nem sabemos se é A o mesmo nossa valor, não, porque nós não vai na Praia Grande. Nós foi lá uma não, vez só. branco, Cara, mas eu falo assim, né, na questão de valor, das pessoas acharem que elas ah, não vão porque é mais barato sim, na Praia verdade. Grande e Isso mais sim. caro lá. E eu vou falar para vocês, gente, é a mesma coisa. E nós levamos ao nosso guarda-sol, levamos as nossas coisinhas e ficamos lá e foi maravilhoso, sabe? Então, nem é sobre economia, não é sobre isso. É sobre o que está moldando a tua frequência, é sobre o que está moldando aquilo que você acredita que você merece. Então, assim, pensa comigo no seu negócio, como eu acabei de falar. Às vezes você tem um salão e você tá igual aqui. Aqui, gente, é o nosso escritório. Nós colocamos papel de parede, cadeira, tudo do bom e do melhor. Porque a gente entra aqui, parece até outro lugar já, sabe assim? É nível mesmo que a gente quer, porque a gente já moldou ao nosso olhar, a gente já moldou a nossa frequência. Entende? Então, assim, tudo vai. E com preços muito bons. Eu só fui lá. é, 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 moldei no mesmo padrão de cor, moldei o que eu queria trazer tanto para os clientes, tanto para a gente, quando né, estivesse aqui fazendo conteúdo para vocês, perdão, para vocês olharem e terem essa experiência de lugar bom, de lugar. Mas não começou assim. E a escassez, ela vai te limitar, porque ela vai falar assim, nossa, mas aí começou, né, Branco, lá no outro quarto, eu fazia as lives na minha bancada, que é até hoje a minha penteadeira, né, a nossa penteadeira. Então, assim, lembra os estágios, nós também não estamos aqui desmerecendo ninguém, nem desmerecendo os começos, mas saia daí, tenha na sua mente o planejamento de eu vou fazer isso aqui agora, eu vou começar, que é o que eu tenho. Só começa. Começa com o que Só você tem, começa. não Ah, onde eu você vou está. começar porque eu não tenho. Porque a Cara, escassez vai te limitar até nisso, né? Você precisa ter uma câmera melhor, um celular melhor. Então, lembra a escassez, ela vai te limitar. você sabe que você precisa, mas não precisa ser agora. Você vai ter. E se você não sair da onde você não quer mais estar, você vai continuar tendo só isso. Então, não Sabe? deixa ela te parar, né, Branco? Não. Porque não é sobre já estar no melhor lugar, mas é já querer o melhor lugar Já que quer você tem hoje. é sobre vocês. Sabe, eu escutei um negócio que a minha cabeça explodiu, assim. Eu escutei um negócio que foi absurdo. Se você tem um plano, se você traçou um plano e você chegou até nesse plano, você é um derrotado. Vou falar igual eu vi, você é um bosta. Se você chegou até nesse plano e concluiu, você é um bosta. Sabe por quê? Eu parei para poder ver, eu até hoje eu não consegui concluir os planos que eu tracei. Eu não consegui chegar e falar assim, bom, esse daqui eu fiz e foi até no final, acabou, beleza, e agora eu vou pro... Não consegui. Sabe? Porque não é para poder você chegar no lugar, é só para poder você fazer. O E aí, plano quando serve para você sair. Depois sair do disso, lugar, e aí, quando a trajetória de Deus, né? você está no meio do caminho, Deus vai preparando os caminhos, é um trem que não tem fim. Exatamente. Quando eu entendi isso, a minha alma lavou. Eu falei, nossa, tirei um monte de culpa de cima de mim. Que eu falei, gente, eu pensava que eu estava tudo errado. Eu pensava que eu era um derrotado por conta disso. É muito forte isso. Quando isso crava no nosso coração, na nossa mente, não tem jeito. Então só Você fica começa. estagnado. Para de ficar querendo ser E perfeitinho. aí, quando você traça o plano, ele tá falando no sentido, aí você vai lá, traça um plano. E aí o plano não saiu nada do que você pensou, só que você saiu do lugar que você tá. Você precisa realmente ter uma visão. Só que se não deu, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele te fez sair do lugar que você estava, entendeu? Aí frustrei, não vou fazer mais, não é pra mim, não vai dar certo, e desistiu. Entende a escassez aí onde é que ela tá? Para Entende o de, plano aí onde é que ele tá? para de ter Nesse medo de lugar. errar. Para de ter medo de fazer. Para de ter medo de se expor. Você sabe por quê? Você não tem compromisso com a decisão de ninguém. Exato. Você não tem compromisso com o que ninguém está pensando sobre Se você, porque você o que a pessoa tiver está pensando sobre você tem a ver com ela e não com você. Ela está te medindo com a régua E se dela. você fizer, vão falar. Se não fizer, vão Vou falar também. falar Então, também, gente, faça, é sabe? melhor fazer. Cuida da sua vida, faz o que tem que ser feito, faz o que tem gerado no seu coração, porque vai dar resultado. Exatamente. Aí, ó, pra gente caminhar para o finalzinho, a partir de hoje, a partir de agora, você vai parar de agir
como quem é escasso. E você vai começar a, de fato, a se colocar em desafio e concluir o desafio que você se propôs a fazer. Entende? Deus, ele não abençoa a confusão, tá? Isso aqui é unânime. Deus não abençoa a confusão. Boa noite. Ele Aqui abençoa direção, certo? Então, se você tem uma direção, se você tem um lugar que você quer alcançar, vá firme. A escassez vai tentar te parar de todas as formas, através de pessoas, através de situações, através de tudo. Só avança, continua. Isso daí, pessoas. A gente tá no ao vivo, então o cachorro vai latir, a Alexa vai falar e tá tudo bem. Você vai estar diante de pessoas, você precisa estar, né? É importante que você esteja diante de pessoas que vai te tirar da onde você tá. Então a escassez também não vai deixar com que você invista no direcionamento, invista em Vai, treinamento, invista em vai. pessoas, entende? Sabe por quê? É, é muito caro. Às vezes você vai achar, é caro hoje investir nessa transformação. Exatamente. Só que é mais caro ainda você continuar sobre o poder da escassez, sobre você continuar aí, nesse mesmo lugar que você está. Sabe a pergunta que eu quero te fazer? Daqui 6 meses, daqui 5 anos, como que você quer estar? Você quer estar do mesmo jeito que você está hoje? Então, para poder você não estar do mesmo jeito que você está hoje, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa comprar, você precisa buscar, você precisa acessar experiências que você nunca viveu. Comprar o erro de alguém. Comprar alguém que já passou por esse caminho, que está falando que é muito possível de você passar e falar assim: eu não vou por ali. Ainda bem que eu tive quem me direcionou. Tá? É muito mais caro você não tomar a decisão. Pega esse caminho encurtado. Pega esse caminho que muitas pessoas já trilhou. Hoje nós sabemos da escassez porque nós fomos para lugares que nos ensinou isso e nos trouxe a consciência e a clareza. E aí te digo mais, nós começamos a aplicar e deu certo, tá dando certo. E aí, se você quiser continuar teimando aí, que eu sou assim, vou morrer assim, escassez. Porque ninguém Sabe o que que é o pior de nasce tudo? para ser ruim, para ficar na mesmice, para ser medíocre. Ninguém nasce para O isso. pior de tudo é que se você decidir morrer assim, seus filhos, seu cônjuge, as pessoas que você ama, As pessoas que se conectarem a você, vai morrer assim também. A chance deles morrer assim também é muito grande. Você é responsável por pelo menos. Eu vou colocar no sentido bem real aqui. Pelo menos umas 100 pessoas que é conectado a você. Porque se 100 pessoas, que eu tenho certeza que você conhece 100 pessoas que é próximo, ver que você realmente foi transformado, essa pessoa vai falar: o que que ela fez? O que que ele fez para exato, poder estar vivendo o que ele está vivendo hoje? Porque não era dinheiro. Tinha alguma coisa diferente. A, a face dele tá diferente. O olhar tá diferente. O jeito de conversar tá diferente. Pode falar? exatamente. Vai ter um monte de gente que não vai entender isso. E essas pessoas que não entender, ela não vai te aceitar. Elas vão querer você naquela versão que você era. Só que você é uma versão nova. E essa versão transborda. E essa versão é forte, essa versão é potente. E essa versão está num nível tão alto que olha com compaixão para aquelas pessoas que estão lá embaixo. E fala: eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas saírem daí. Como eu não mereci, elas também não merecem passar por aquilo, elas só não têm consciência. E sabe um lugar também que a escassez hoje não nos pega mais? É exatamente nesse ponto. Tem muita gente se espelhando em nós. Então a escassez está ali, ó, prontinha para fazer a gente cair. E com certeza ela tá prontinha para te fazer cair também. Tá? Porque se você parar, se você desistir, se você ficar doente, se você simplesmente estagnar, as pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, seu cônjuge, tio, primo, prima, família, amigos, vai receber também essa energia. E aí, fulano tentou também, não deu certo. Olha para você ver, é uma programação, isso está dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente precisa urgentemente começar a moldar isso, para que as próximas gerações não vivam isso. E é chegado o tempo de encontrarmos com o Rei.
Então, vocês imaginam? A promessa do Senhor é que nós vamos andar em ruas de ouro. Aí você vai achar um absurdo. Como assim? Eu andar em ruas de ouro? Nosso Deus é rico, gente, pelo amor de Deus. Ele disse: Eu sou dono do ouro e da prata. Ele nos deu para usufruir. Só que ele não quer que o nosso coração esteja nisso. Ele não quer que nós fazemos bezerros de ouro. Então, lembra quando a gente se coloca num lugar pequenino porque você não está ali adornado de ouro e outras pessoas estão, você está sendo escasso. Você entende? Se aquelas pessoas estão, é porque ou a geração passada fez com que plantou para que ela vivesse isso, ou É. ela mesma plantou. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente também desmerece até quem é rico, quem tem dinheiro. E vamos falar, ou quem quer ter uma vida boa. Você começa a desmerecer, olha lá, tá ficando metido. Olha lá, olha lá. É isso que você Prepotente. é orgulhoso, olha lá, tá vendo? Estão Oh, querendo viver uma vida que eles não têm. Então, gente, pelo amor de Deus, não cai mais nisso. E aí, a sua decisão hoje é assim, ó, tem duas opções. Ou você voltar para a sua rotina normal, mesmo pensamento, e mesma forma de tentar ser. ser feliz. Por que eu tô te falando tentar? Porque quem tenta não consegue. Você não vai dar Exatamente. conta de ser feliz desse jeito. Não tô determinando a tua vida, não. Eu sei o resultado disso porque eu vivi isso aí. Exatamente. A gente viveu, e eu vou te falar, nós sofremos, né, Branco? Quase Nossa, acabou com o nosso casamento. nossa, você tá. Sofreu os nossos filhos. Sofreu as pessoas que estavam ao nosso redor, precisavam com que a gente E eu honrasse. tentava ser feliz todo dia, eu escondia atrás de uma E a coisa. gente estava ali. Tá? É, Escondia atrás de vício, escondia atrás de um monte de coisa. Escondia atrás de trabalho, fala, escondia atrás de academia, fala, porque eu vai escondia atrás libertar de muita gente. pornografia, eu escondia atrás de coisas que eu achava que ia me sustentar naquele momento. E Exatamente. posso te falar, nenhum resolveu. Nenhum resolveu. Quebrou confiança, quebrou os laços. Escondia atrás de mentira, É horrível, gente. sabe? E eu só tô aqui onde eu tô hoje porque eu decidi transformar. Exatamente. Então, uma vez que eu decidi transformar, lembra que eu te falei? Eu anulei aquela etapa lá atrás. Então, qualquer pessoa pode me procurar lá, que não vai me achar. Que eu tô aqui, tanto eu quanto a minha esposa. Nós evoluímos, nós Somos mais tomamos decisões, nós pagamos o preço e não foi barato. Nós pagamos o preço de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. Sabe onde também está a escassez? Quando você, mulher, olha para o seu marido e acha que só ele é o problema, e você não quer se dar nem o luxo, vou falar até assim, de olhar para si também, de olhar para os seus erros, de olhar para a forma como que você tem vivido. E até mesmo quando Deus coloca no seu coração, perdoe e ora pelo seu marido, porque a nossa restauração, ela vem direto do céu, não é você, não é vice-versa aqui que vai. A gente ajuda em amor, mas se for diferente disso, você não colocar o seu joelhinho no chão e achar eu gastar o meu tempo orando, quantas pessoas já ouviram falar nisso? E em alguns momentos eu fui pega nisso também, isso também é escassez. Sabe você, Porque homem? você acha que vai perder muito tempo, eu sou demais, não quer dizer que você não erra, não quer dizer que você é alecrim dourado, que é perfeita, e em algum ponto você também não alimentou o estado de vocês dois, porque é um casal. Ah, mas eu não tenho culpa no que o meu marido fez. Realmente você não tem. Mas tem alguma coisa aí que também tá fora do eixo. Sabe você, homem? O que você precisa fazer? Você precisa deixar de ser menino. Você precisa entender que você casou, você não leva mais uma vida de solteiro. Porque talvez você é um cara de 40 anos achando que é um menino ainda solteiro, Isso é forte. tá? Só que você casou, você tem uma esposa, você tem compromisso com ela. Você não tem compromisso com as outras coisas. E pode falar, a escassez às vezes é tão grande na tua vida que você acha que a tua obrigação é só colocar as coisas dentro de casa e o resto é ela que tem que fazer. A tua obrigação é só sair para fora para poder trabalhar, para poder gerar recurso. Cara, isso aí é tua obrigação, você tem que fazer, sabe? Só que também dividir os afazeres do lar com a esposa é muito Até para importante, sobrar mais tempo, né, Branco? Com a principalmente para esposa, isso, porque é carinho. exatamente o que a gente faz. Eu falo, ó, vamos fazer junto, porque
vai sobrar mais tempo, a Adriana vai ficar Mas junto. aí a tua mente escassa vai falar assim, eu o quê? Trabalhei o dia inteiro, tô colocando dinheiro em casa. Eu tenho que chegar e tem que comer, ter Ai, eu comida vou no meu prato, eu tenho que descansar. trazer comida para mim. E a tua Eu vou esposa chegar, fala, né? se tiver janta, tem que ter almoço, tem que ter roupa lavada, tem que ter roupa. Ô, mano, vira homem, cara. Pelo amor de Deus, você dá conta de fazer isso, tá? Você não tem ideia o que que é ficar dentro de casa e cuidar de criança, e cuidar de roupa, e cuidar de casa, e cuidar de E comida. gerar, e E amamentar, você não e... tem ideia do que é isso, não. E você falar e achar que tá fácil para tua esposa, senta lá no banco dela. Assim como se a tua esposa também for sentar no teu banco. Não vai dar certo, Exatamente. não. Não, tá. O espinho dói nos dois, Dói nos dois. sabe? Por isso que tem que ser um negócio compartilhado, tá? Então, para de ser menino, entende que você casou, vira homem, toma decisão de homem, faz o que precisa ser feito. Você é adulto, você não faz o que você quer, você faz o que precisa ser feito. Exato. E você, mulher, é escasso você pensar que você pegou um terreno pronto. Não, vocês vão construir juntos. E se você não suportar um deslize, ou ele não suportar um deslize seu, isso eu falo em todos os âmbitos, tá, gente? Vamos parar de ser hipócrita. Parar com esse negócio de achar que o nosso casamento é igual um celular em promoção dos Casas Bahia. Ah, comprei ali na promoção, não tá do jeito que eu gosto, não tá do meu agrado, troca. Ah, meu Deus. E eu posso falar, porque eu já vim de um divórcio, eu sei o que que é isso, eu sei o dano que isso tem. Vocês entendem? Então, assim, valoriza, valoriza o esforço. Às vezes também você só critica. Às vezes também você se coloca num lugar que só o seu marido é o errado, sabe? Às vezes o seu conduzir também está ruim, às vezes as suas falas também estão ruins. Às vezes você está alimentando algo que aconteceu nas suas experiências passadas. E aí, energeticamente, vocês não conseguem se conectar. E, ô, gente, pelo amor de Deus, nós somos carne. O tempo inteiro isso aqui tá gritando por prazeres momentâneos. E aí, se vocês dois, Barata casal, barata. que, opa, não, peraí, tá errado, eu te ajudo com isso, você me ajuda com isso. Eu, o Henrique fez isso. Eu contei toda a minha verdade, ele contou toda a verdade dele, que era ruim, mas a gente colocou. E o amor é isso. Quando o Senhor fala, suportai o pior momento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é isso. Ou tem que consertar, vai ficar com a rachadura? Vai, mas vai ficar com a rachadura dourada, porque você decidiu passar ali, ó, fios dourados, porque vocês ficaram mais fortes. Eu falo isso porque eu aprendi isso com os japoneses. Eles, tudo que quebra lá, há vasos que são vasos caríssimos, eles não jogam fora, eles restauram. E nós, na mão do Senhor, somos vasos, e o oleiro nos coloca dentro ali como é que fala, Branco? Ele coloca ali eu não sei o nome daquela máquina, esqueci agora. Mas ele te coloca ali novamente, ele faz um vaso novo. Nós somos barro. Então, quando Jesus ele vem e fala, perdoa 70 vezes 7, não é a conta exata, é porque isso também é um número perfeito. Ou vai estudar um pouquinho, vai de fato viver a palavra, para de viver o que a sociedade está implantando em Você, marido, você precisa entender que a tua esposa ela não é responsável pelo espiritual em casa. Ela isso é multiplica isso. pesado. Uau. Ela multiplica. Mas o responsável por cobrir a sua esposa e a sua família de oração é você, que você é o sacerdote da casa. Não é ela que tem que ir para a igreja e ficar tudo bem. Hoje em dia é o poste que mija no cachorro. É um absurdo. Ah, minha esposa vai na igreja e tá tudo bem, o E cacete. aí, Você é o sacerdote. Você que tem que tomar a frente, levantar de madrugada, tua esposa acordar, você tá ajoelhado ou na sala, ou na beirada da cama, ou sei lá onde que for, orando, falando com Deus. Pai, eu não aguento fazer isso, eu não consigo fazer isso, faz por mim. Como que a gente vai fazer? Automaticamente você fazendo isso, a sua esposa vai orar com você e tudo vai ser multiplicado, porque nós somos o semeador e a esposa, ela é a terra, ela é a multiplicadora. Então, tudo que você plantar na mulher, ela vai multiplicar. Se você plantar amor, ela vai multiplicar amor. Se você plantar confiança, ela vai multiplicar confiança. Se você plantar alegria, ela vai multiplicar alegria. Se você plantar o inverso, ela vai multiplicar o inverso e vai virar um inferno na tua vida. Na tua e na dela e na dos seus filhos.
Exato. Então bate a mão no peito e fala: eu sou culpado por isso. Você é culpado por isso. Ah, minha esposa não sei o quê. Você é o culpado por isso. Ah, minha esposa não gosta que eu vou no futebol com os amigos. O que que já aconteceu lá que ela não gosta que você vai no futebol? Larga de ir no futebol. Você prefere futebol ou você prefere a esposa? Ah, minha esposa não gosta que eu vou na academia, não gosta que eu vou não sei o quê, não gosta que eu vou lá. Por quê? Como tá confortável? Então tá bom. Não vou, porque eu decidi, não vou deixar minha esposa por nada, ainda mais por conta de coisa. E às vezes, Daqui. né, Branco, não é nem isso, né? Às vezes é só falta de um alinhamento. Às vezes é só falta de fato de você sentar, se perdoar quantas vezes for necessário, para que a segurança volte, a confiança venha reinar no casamento de vocês. Nós profetizamos, né, Branco? Em Sim. nome de Jesus, que essa escassez que te limita, lembra, de crescer, de Jesus. prosperar, de viver uma vida diferente com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos. E eu vou falar para você, uma das coisas que mais faz eu e o Henrique hoje crescer é saber que nós queremos ter alguém na nossa casa para quando nós estivermos trabalhando, tá cuidando dos nossos filhos, enquanto a gente está ali para a gente poder ter também tempo de qualidade com eles, para na hora que a gente acabar o que o Senhor nos destinou a fazer, a gente ter tempo, não ficar com as coisas da casa. Então isso a gente já tem como meta, que a gente já teve, né, Branco, Sim. isso. Mas por a escassez, por não nos acharmos merecedores, e você vai viver lá em cima, daqui a pouco você vai cair. Quando você cai, é absurdo. Você até alcança um nível, mas daqui a pouco você cai. É escassez, gente. É falta de merecimento. É falta de você entender que o nosso Senhor, ele nos chamou para viver uma vida em abundância, como nós falamos no começo. E aí eu quero trazer aqui para vocês o que eu estava falando, né? Que hoje você tem essas duas opções: ou voltar para a rotina que você tá, essa vida de escassez, ruim, medíocre, ou de fato romper hoje e sair dessa mentalidade que te limita. Esse é o convite mais forte, Esse é o né, convite. Branco? Esse é o convite. Então, assim, a escassez ela não vai sair com mais conteúdos. Ah, não, vou ler um livro aqui. Não, é Ah, eu vou aprender mais coisas. execução, A escassez, se decisão. você assistir esse vídeo aqui, se você assistir essa aula, você vai achar que a escassez vai sair de você amanhã. Não vai. Se você não anotar o que está te levando à escassez, se você não tomar a decisão que você tem que tomar, se você não andar com gente que vai te ajudar a sair desse buraco, você não vai sair. Se você não, presta atenção, se você não se posicionar, se você não tomar decisão, você não sai dessa linha. Não sai. Não adianta que você não sai. Exatamente. Então, escreve aí, ó. Você está decidindo hoje. Eu decido prosperar, porque prosperidade é viver uma vida plena, sem dever nada para ninguém, sem ficar guardando rancor e mágoa, sem ficar com pensamentos mesquinhos, entende? Então, prosperar, gente, em última instância, é o financeiro. E a prosperidade, ela é o momento que você, não, eu preciso primeiro, então, me alinhar no meu casamento, então bora alinhar. Eu preciso reajustar a forma que eu estou lidando com os meus filhos, então bora eu alinhar. Eu preciso ter uma rotina, então bora ter uma rotina. Lembra, nosso Deus é um Deus de ordem. Imagina um Deus, poderia ter criado tudo, Nossa, né, Branco? você é louco. A terra num dia só, no Tá. piscar de olho, no estalar de dedo, numa fala, e criou-se o mundo inteiro. Ó, ia ser só isso. Só que não foi assim. Primeiro ele criou os céus e a terra. Depois ele foi criando os Teve um peixes, processo. o mar. Cada dia, gente, olha isso, olha que perfeição. Deus já estava nos ensinando a beleza do que nós fomos feitos para criar, para gerar em abundância. Então, assim, você vai estar com uma almofada aí, eu espero que você esteja com uma almofada. Se não estiver, busca lá rapidinho, ou um paninho, algo que vai fazer você, de fato, colocar para fora toda essa sujeira que tá aí. E aí você vai escrever, você vai escrever. Vai escrever no seu caderno, escrever na sua folha, escrever em algum lugar aí, né, Branco? Sim. Porque agora você vai, de fato, alcançar um nível de rompimento pessoal. Você vai desbloquear, né, Branco? Sim. Você vai desbloquear, você vai se Desconectar. desconectar, tá? Do que tá te fazendo mal hoje. Que você vai, depois disso, você vai começar a tomar decisões que você achava que era difícil tomar. Você vai começar
a acessar lugares que você achava que não era possível. Você vai começar Tomar decisões, né, a Branco? fazer coisas que jamais você ia decidir fazer com a mentalidade que você tinha, tá? Então, assim, você vai ser marcado agora por dentro. Você vai arrancar de dentro de você essa escassez. Então, se você quiser depois, né, quem estiver assistindo depois, pausa o vídeo, escreve tudo aquilo que você percebeu na área que você é escasso, na forma que você vem lidando com a vida. E aí você vai voltar aqui, vai pegar uma almofada. E na hora do desbloqueio, você vai ter que gritar, porque o grito é uma libertação da alma dada por Deus, Sim. tá? É uma libertação. Sabe o que você vai fazer agora? No lugar onde você está, Ou abraçar, né, Branco? você vai diminuir a Fazer luz do alguma lugar que coisa. você está. Você vai diminuir a luz do lugar que você está. A gente vai fazer aqui agora. Toma uma aguinha. Você vai diminuir a luz do lugar que você está. A gente vai aumentar a frequência que nós estamos aqui. Você vai fechar os teus olhos. Pode fechar os olhos. Você vai respirar bem fundo agora, 3 vezes. Esquece tudo ao teu redor agora. Respira fundo mais uma vez, porque esse momento não é sobre vendas. Esse momento é sobre alinhamento. Esse momento é sobre você. Respira a terceira vez. Nós sabemos que o Senhor não nos chamou para viver escassez. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para amar e domínio próprio. Então, toda mentalidade contrária a isso não vem de ti. Hoje nós declaramos diante do Senhor todo medo, toda insegurança, Uou! toda trava invisível, Em nome de Jesus. tudo aquilo que tem nos feito pensar pequeno. Continua com o olho fechado. Agir pequeno e aceitar menos do que o Senhor liberou. Aleluia. Continua com o olho fechado. Respira mais uma vez bem fundo. Repete comigo e com fé. Eu rejeito a mentalidade de escassez. Eu rejeito a mentalidade de escassez. Eu renuncio todo o medo de crescer. Eu renuncio todo o medo de crescer. Eu não vou me esconder. Eu não vou me esquecer, me esconder. Eu assumo o lugar que Deus me chamou para viver. Eu assumo o lugar que Deus me chamou para viver. Eu decido prosperar Eu decido prosperar com consciência, com consciência, com direção, com direção, com coragem. com coragem. Senhor, alinha minha mente Senhor, alinha minha mente com meu coração, com meu coração minhas ações, e as minhas ações com aquilo que o Senhor já liberou sobre minha vida. com aquilo que o Senhor liberou para a minha vida. E a partir de hoje, E a partir de hoje, eu não volto mais para aquele lugar. eu não volto mais para aquele lugar. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu me libero para prosperar, eu me libero para prosperar, porque eu sou filho porque eu sou filha do maior, do maior Criador. Criador. Eu sou dono de tudo, Eu sou dona de tudo, filho do dono de tudo. filha do dono de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Respira bem fundo agora. Você vai dar o maior grito da tua vida. E você vai soltar tudo aquilo que não te pertence mais. Coloca a almofada no rosto ou um pano na boca. No 3 você vai gritar. 1. Você não vive nessa vida de escassez. 3, 2. O Senhor sempre tem o melhor preparado para você. 3.
E grita agora! Relaxa, pode abrir os olhos. Deus sempre tem algo melhor preparado para nós. Não tenha medo de colocar para fora. Não tenha medo. Não tenha medo de romper. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de jogar fora o lixo que foi colocado dentro de você. Reprograme a tua mente. E a partir de hoje, nunca mais você vai voltar para esse lugar de escassez. Se conecte com você mesmo. Se conecte com o Senhor. Ei, cônjuge, se conecte com seu marido, com a sua esposa. Alinhe esse casamento. Essa é a coisa mais poderosa que vocês têm, que é um ao outro, é a família de vocês. Não importa como vocês estejam hoje, né, Branco? Não importa. A aliança que você fez não é com a sua esposa. A aliança que você fez não é com seu marido. A aliança de vocês é um triângulo com Deus. Quanto mais longe vocês estiverem um do outro, mais longe vocês estarão de Deus. Lembre disso, tá? É muito bom ouvir todas essas coisas, mas é terrível não praticar. É terrível não fazer nenhuma delas. Eu tenho certeza. Esse Espírito estava guardado aí na sua alma. E a partir de hoje, você está liberto. Em nome de Jesus. Tá, gente? Ah! Até a próxima. Fomos!